O caso Valecas, também conhecido como o Enigma de Estefanía Gutiérrez Lázaro, é um dos relatos paranormais mais impactantes já registrados na Espanha. Um episódio perturbador, marcado por fenômenos inexplicáveis, que se tornou um verdadeiro mistério para investigadores do sobrenatural e deixou um país inteiro intrigado. Bem-vindos ao News Web Doc. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber conteúdos exclusivos sobre os eventos mais enigmáticos do mundo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião. Queremos saber o que você acha. Agora prepare-se, pois o que você está prestes a ver pode mudar sua visão da realidade para sempre. News Web Doc. O mistério começa agora. Tudo começou com o que parecia ser uma simples brincadeira entre amigos. Um grupo de adolescentes decidiu explorar o desconhecido através de um tabuleiro Ouija, sem imaginar que essa experiência abriria caminho para uma sucessão de eventos aterrorizantes. O que começou como curiosidade se transformaria em um pesadelo real, assombrando uma família e deixando cicatrizes profundas naqueles que testemunharam os acontecimentos. Estefanía começou a ser assolada por crises de fúria incontrolável e noites intermináveis sem dormir. No entanto, o aspecto mais aterrador de sua decadência era a presença de seres sombrios que pareciam observá-la. Segundo ela, essas figuras eram envoltas em uma escuridão densa, sem rosto, e transmitiam uma intenção maligna. Elas queriam levá-la para outro lugar. Essas aparições não eram simples devaneios ou ilusões para Estefanía. Eram presenças reais e sufocantes que surgiam no cair da noite, roubando-lhe qualquer possibilidade de descanso ou tranquilidade. Com o tempo, essas visões se intensificaram, e sua mente se fragilizou ainda mais. Apesar de inúmeras consultas médicas e idas a hospitais, nenhum especialista conseguiu identificar o que causava seus sintomas estranhos e assustadores. O estado da jovem desafiava qualquer explicação científica, levando sua família ao desespero em busca de respostas. Seu comportamento se tornou cada vez mais imprevisível e agressivo. Em um episódio particularmente chocante, ela atacou sua própria irmã com tanta força que a deixou desacordada, enquanto espuma branca escorria de sua boca, uma cena que aterrorizou a família. Esse evento marcou um ponto crítico em sua deterioração. A menina alegre e cheia de vida que um dia existiu havia se transformado em uma sombra de si mesma, consumida por um medo avassalador que dominava sua existência. As entidades sombrias que antes pareciam atormentá-la sozinha começaram a expandir sua influência, espalhando terror por toda a casa. Não se tratava mais apenas de Estefanía. Toda a família agora estava sendo afetada por uma força invisível e perturbadora. Enquanto seu estado piorava, seus pais observavam impotentes, vendo sua filha ser consumida por algo que nenhum diagnóstico médico conseguia explicar. Então, em 14 de julho de 1991, Estefanía faleceu de maneira misteriosa. Seus familiares afirmam que, em seus últimos momentos de vida, ela demonstrou um terror profundo, como se estivesse diante de entidades malignas que ninguém mais podia ver. Mas sua morte não trouxe paz à família Gutiérrez Lázaro. Pelo contrário, foi apenas o início de uma nova fase de horror. Após sua partida, a casa se tornou palco de uma intensa atividade paranormal. Objetos eram deslocados sem explicação, portas batiam sozinhas, e uma sensação opressora dominava o ambiente. O que mais assustava, no entanto, era a voz de Estefanía ecoando pelo lar, chamando do desconhecido. Para sua família, isso só poderia significar uma coisa: sua alma estava presa entre este mundo e o próximo, clamando por ajuda. Uma onda de tensão e medo tomou conta da casa, que antes era um refúgio de tranquilidade, como se uma força desconhecida e imprevisível tivesse sido desencadeada. Na gélida e chuvosa noite de 27 de novembro de 1992, o caso Valecas atingiu um novo patamar de terror quando a família Gutiérrez Lázaro, tomada pelo desespero e pavor, decidiu chamar a polícia. O inspetor José Pedro Negri e sua equipe chegaram ao local e encontraram todos os moradores reunidos do lado de fora, visivelmente abalados, sem se importar com o frio cortante e a chuva incessante. Concepción Gutiérrez, a mãe da família, havia vivenciado algo aterrador na noite anterior,
Sentiu uma força invisível empurrá-la com brutalidade e prender seus braços e pernas, como se mãos fantasmagóricas tentassem dominá-la. Assim que os agentes entraram no apartamento, uma sensação inquietante se instalou. O ambiente carregado fez com que muitos deles sentissem enjoos e um nervosismo inexplicável. O que se seguiu foi registrado em um documento oficial sem precedentes na Espanha. Eventos sobrenaturais presenciados por membros da polícia. No interior da casa, os crucifixos haviam sido revirados de ponta cabeça. Armários se moviam sozinhos e vozes desumanas ecoavam pelos corredores. Durante a inspeção, um pesado armário se abriu violentamente sem qualquer explicação, quase atingindo um dos policiais. O ápice do terror ocorreu ao entrarem no antigo quarto de Estefania, onde uma cruz, antes firmemente fixada na parede, havia sido arrancada com brutalidade, deixando 3 profundos arranhões no local. No banheiro, o clima ficou ainda mais opressor quando a temperatura despencou subitamente, provocando calafrios intensos nos agentes. Cada evento daquela noite foi cuidadosamente descrito no relatório oficial da polícia, marcando um episódio histórico. Pela primeira vez, um caso paranormal foi formalmente documentado pelas autoridades espanholas. A credibilidade do depoimento policial apenas reforçou o enigma que envolvia os trágicos e sinistros acontecimentos que assombravam a família Gutiérrez Lázaro. Os registros da polícia e da própria família revelaram um padrão de atividade sobrenatural intensa. Não se tratava apenas de ruídos inexplicáveis ou sombras passageiras. Móveis pesados eram deslocados de um cômodo para outro, chamas surgiam sem motivo aparente, e figuras espectrais eram avistadas em diversos momentos. Um dos episódios mais perturbadores envolveu uma fotografia de Estefania, que foi encontrada parcialmente carbonizada. Estranhamente, apenas seu rosto havia sido consumido pelo fogo. A frequência e a intensidade dos fenômenos aterrorizavam tanto os moradores quanto os policiais envolvidos no caso. O aspecto mais intrigante do enigma de Vallecas era, sem dúvida, o relatório oficial elaborado pelo inspetor Negri. É raro que forças policiais registrem formalmente eventos de natureza sobrenatural, mas o documento detalhou cada anomalia observada. Um crucifixo arrancado à força, móveis que se moviam sem explicação e uma atmosfera sufocante que pairava sobre a casa. Esse documento continua sendo uma das evidências mais assustadoras de que até mesmo aqueles treinados para lidar com as mais sombrias manifestações da realidade podem, em algum momento, se deparar com o inexplicável. O caso Vallecas gerou inúmeras teorias e debates entre estudiosos do paranormal e céticos. Uma das hipóteses mais discutidas sugere que os eventos vividos por Estefania poderiam ter sido desencadeados por um grave transtorno psicológico, potencialmente originado pelo trauma da sessão de Ouija. No entanto, nem mesmo essa explicação consegue justificar a onda de acontecimentos que se seguiu após sua morte. Eventos que continuam a intrigar o mundo até hoje. Investigadores do sobrenatural especulam que a sessão de Ouija pode ter funcionado como um portal, permitindo a entrada de entidades malignas em sua vida. Essas forças obscuras, segundo essa teoria, seriam as responsáveis pelos fenômenos aterrorizantes que a atormentaram até sua morte e que continuaram a assombrar sua família. Há inúmeros relatos ao redor do mundo de pessoas que experimentaram perturbações inexplicáveis e fenômenos similares à possessão logo após brincarem com o tabuleiro Ouija, o que reforça essa hipótese. Outra explicação levantada por estudiosos do comportamento humano sugere que o caso Vallecas poderia ter sido um exemplo de histeria coletiva. Essa linha de raciocínio defende que o trauma emocional intenso vivido pela família após a morte de Estefania pode ter levado a uma espécie de ilusão compartilhada. A mente humana tem um enorme poder de sugestão, e o medo aliado à expectativa pode criar experiências vívidas, dando origem à crença de que eventos sobrenaturais estavam ocorrendo dentro da casa. Mesmo com todas essas tentativas de explicação, o mistério de Vallecas permanece sem uma resposta definitiva. Tanto as análises científicas quanto as interpretações paranormais apresentam lacunas que não conseguem esclarecer todos os detalhes do caso. O verdadeiro enigma não está apenas nos fenômenos relatados,
mas na própria necessidade humana de compreender o que está além da lógica e da razão. O caso Vallecas voltou a ganhar notoriedade em 2017, com o lançamento do filme espanhol Verônica, dirigido por Paco Plaza. Embora a obra tenha tomado liberdades criativas, a atmosfera de horror e mistério transmitida pelo filme capturou o medo e a tensão que marcaram os eventos reais. A história repercutiu globalmente, consolidando Vallecas como um dos relatos sobrenaturais mais perturbadores já documentados. Esse caso não é um episódio isolado. Ele faz parte de um fenômeno mais amplo, semelhante a outros relatos de assombrações documentadas ao redor do mundo. O famoso poltergeist de Enfield, na Inglaterra dos anos 70, também envolveu relatos de objetos se movendo sozinhos, barulhos inexplicáveis e até levitação, tudo testemunhado por uma família que vivia aterrorizada. Esse caso foi amplamente investigado e repercutiu na mídia, alimentando debates sobre a existência do paranormal. Outro exemplo icônico é o caso de Amityville, ocorrido nos Estados Unidos na mesma década. A família Lutz alegou ter vivido experiências aterradoras, incluindo vozes misteriosas, ataques sobrenaturais e uma presença demoníaca, após se mudar para uma casa onde um crime brutal havia sido cometido anos antes. A história ganhou fama mundial, inspirando inúmeros livros e filmes, e consolidando o fascínio popular por esse tipo de fenômeno. Casos como esses, incluindo Vallecas, refletem um medo universal do desconhecido e a busca incessante da humanidade por respostas. Eles mostram como a sociedade lida com relatos do além, seja por meio da ciência, da fé ou da cultura popular. Essas histórias não apenas alimentam o imaginário coletivo, mas também desafiam os limites da nossa percepção sobre o real e o sobrenatural. O caso Vallecas continua sendo um dos mistérios paranormais mais assustadores e intrigantes da Espanha. Independentemente de ser analisado sob uma perspectiva cética ou sobrenatural, ele desafia nossa compreensão do mundo e nos lembra que, apesar de todos os avanços da ciência, ainda há fenômenos que permanecem sem explicação. A trágica história de Estefanía Gutiérrez Lázaro e os acontecimentos que se seguiram continuam a assombrar não apenas sua família, mas todos aqueles que se debruçam sobre esse enigma sinistro. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do News Web Doc. Sua presença e apoio são essenciais para continuarmos trazendo histórias impactantes, investigações profundas e mistérios que desafiam a lógica. Se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro dos casos mais intrigantes do mundo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema de hoje. Você acredita no sobrenatural? Ou acha que tudo pode ser explicado pela ciência? Queremos saber o que você pensa. Nos vemos no próximo episódio com mais histórias fascinantes e mistérios reais. Até lá, fiquem atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos.